Era fundo da madrugada. A água estava negra, sem lua, sem estrelas. Apenas um denso manto de nuvens pressionando ondas de 2 metros que chegavam rolando do Mar da Arábia. E em algum lugar abaixo dessa superfície, numa das passagens marítimas mais estratégicas do planeta, 4 submarinos permaneciam completamente imóveis. Silenciosos, quietos, à espera. Acima deles, um grupo de ataque liderado por um porta-aviões americano cortava da escuridão a 16 nós. 100.000 toneladas de aço. 5.000 marinheiros. Poder de fogo suficiente para redesenhar uma região inteira. E não tinham a menor ideia do que estava abaixo deles. O que aconteceu a seguir durou menos de 12 minutos. E quase ninguém no mundo vai saber algum dia. Antes de entrar no confronto em si, é preciso entender por que o Estreito de Hormuz é essa panela de pressão. Porque o lugar não é por acaso. É um canal estreito com apenas 33 quilômetros na sua parte mais apertada, espremido entre o Irão e a Península Arábica. E por essa pequena fresta passam aproximadamente 20% de todo o petróleo consumido no mundo, todos os dias. Petroleiros, navios de gás liquefeito, cargueiros, todos precisam passar por ali. Não existe desvio, não existe rota alternativa. Se esse estreito fechar por apenas uma semana, os mercados globais de energia entram em colapso. O Irão sabe disso, sabe há décadas, e construiu durante anos uma estratégia militar em torno de uma única ideia central. Não precisa vencer uma guerra contra a Marinha Americana. Basta tornar o custo de operar nessa região alto o suficiente para que simplesmente não valha a pena. Esse é o jogo todo. Mísseis, drones, lanchas rápidas, minas e submarinos. Tudo apontado para esse único gargalo. E há algo que a maioria das pessoas não sabe sobre a doutrina naval iraniana. O Irão estudou cada grande confronto marítimo com participação americana desde os anos 80. Observou o que aconteceu na Guerra do Golfo. Acompanhou como os grupos de ataque americanos operam, como distribuem os seus navios de escolta, onde estão as lacunas, quanto tempo demora a reagir a uma ameaça subaquática. Não desenvolveu a sua estratégia para combater a marinha que os americanos gostariam de ter. Desenvolveu-a especificamente para explorar a marinha que ele realmente vê à sua frente. Pequena, rápida, silenciosa, costeira, optimizada para exatamente essa geografia. O Estreito de Hormuz não é apenas o seu quintal, é uma armadilha que levaram 30 anos a construir. Quando um grupo de ataque americano atravessa o estreito, não é um movimento de rotina, é um sinal. Diz: vamos onde queremos, quando queremos, e ninguém nos pode parar. A questão naquela noite específica era se o Irão queria contestar exatamente isso. Os submarinos que aguardavam na escuridão não eram o que a maioria das pessoas imagina quando pensa no poder naval iraniano. A Marinha Regular Iraniana opera unidades desatualizadas da classe Kilo, embarcações da era soviética, bem documentadas e amplamente previsíveis. O que estava a espreitar nas profundezas aquela noite era outra coisa. Mais recente, menor, construído especificamente para um único ambiente. Águas costeiras rasas e acusticamente complexas, exatamente como as do Estreito de Hormuz. Cada embarcação era propulsionada por um sistema de propulsão independente do ar, o que representava uma vantagem enorme. Submarinos convencionais a diesel precisam de emergir regularmente para ligar os motores e carregar as baterias, num processo chamado snorkel. É exatamente quando estão mais vulneráveis. Os submarinos com propulsão a IP não precisam disso. Conseguem permanecer submersos durante dias, operando em quase total silêncio. A sua assinatura acústica, ou seja, o nível de ruído que produzem, cai abaixo do ruído ambiente do próprio oceano. Barcos de pesca fazem mais barulho. A baixa velocidade são praticamente invisíveis para sistemas de sonar passivo e estavam armados. Torpedos supercavitativos que se deslocam debaixo de água a quase 200 nós, criando à sua volta uma bolha de gás que elimina a resistência. Para comparar,
Um torpedo pesado convencional atinge talvez 50 nós. São categorias completamente diferentes. Além disso, mísseis antinávio armazenados em tubos de lançamento verticais, prontos para disparar. O plano era em camadas. Primeiro os mísseis, não necessariamente para acertar em algo, mas para forçar o grupo a reagir, para atrair a atenção para cima e para ativar os sistemas de guerra eletrônica. E enquanto tudo isso acontecia, os torpedos já estariam na água. Quando alguém percebesse o que estava realmente a aproximar-se, os cálculos davam ao porta-aviões cerca de 94 segundos até ao impacto. No papel era um plano inteligente. O que o tornava verdadeiramente perigoso não era nenhuma arma em particular. Era a combinação, a sequência. Os sistemas de defesa naval modernos são extraordinariamente capazes, mas têm limites. E esses limites dizem respeito sobretudo ao tempo e à atenção. É possível gerir uma ameaça de míssil ou uma ameaça de torpedo. Gerir ambas simultaneamente, de múltiplas direções, com janelas de reação extremamente estreitas, é um problema fundamentalmente diferente. Era exatamente isso que o plano pretendia criar. Não uma lacuna na tecnologia americana, mas uma lacuna no tempo americano. O grupo de ataque navegava em guarda padrão. O nível de ameaça estava elevado há semanas, dadas as tensões regionais. Mas nada indicava perigo imediato. O radar de superfície estava limpo, o panorama aéreo estava claro, a situação subaquática estava, tanto quanto se sabia, tranquila. O que torna esse momento tão extraordinário é o quanto tudo poderia ter ido na outra direção. Atrás do porta-aviões, encaixado na sombra acústica das 4 enormes correntes de hélice, seguia um submarino de ataque rápido americano. O seu sistema de sonar estava entre os sistemas de escuta passiva mais sensíveis alguma vez construídos. Mas o estreito estava naquela noite em caos acústico total. O ruído do tráfego comercial, as camadas biológicas perto da termoclina, a própria propulsão do porta-aviões a sobrepor-se à metade do sector traseiro. Exatamente o tipo de ambiente feito para esconder o que quer que se estivesse a esconder nele. Nas primeiras horas da manhã, o oficial de sonar do submarino americano notou algo. Não um alarme, não um contacto claro. Um padrão, uma microvariação no campo de ruído ambiente a 47 Hz, que se repetia a cada 3,2 segundos e aparecia simultaneamente em 3 elementos de matriz separados. O computador classificou-o com uma confiança de 31%. O limiar de alarme estava em 45%. Estatisticamente era ruído. Uma célula biológica. O gerador de um navio comercial a 3 quilômetros de distância. Só que o intervalo era regular a mais. E vinha diretamente do rumo do porta-aviões. Ele reportou ao seu superior e recomendou mudar para sonar ativo, ou seja, enviar um impulso de sonar que revelaria de imediato a posição do submarino, mas que também responderia definitivamente à questão do que estava lá fora. O oficial de serviço levou 3 segundos e deu luz verde. Esse único impulso mudou tudo. A onda propagou-se pela camada superior quente do estreito, refractou na termoclina e varreu em arco curvado a coluna de água inferior. E encontrou-os. Reflexos geométricos duros, a resposta de eco inconfundível de cascos de aço. Não um, não dois. 4 contactos separados em formação coordenada, diretamente no rumo do porta-aviões. Imaginem como esse momento se sentiu na sala de controlo. Enviaram um impulso para confirmar um alarme falso. E 4 submarinos responderam em formação de diamante, já dentro do alcance de armas. A partir desse momento, tudo aconteceu com velocidade extraordinária. Postos de combate em 41 segundos. O primeiro avião no ar em menos de 2 minutos. Helicópteros a descolar, destroyers a romper a formação. O grupo inteiro passou de uma travessia de rotina para o combate ativo contra 4 contactos subaquáticos simultâneos. E vale a pena entender como um grupo de ataque funciona realmente num momento como esse. Porque não foi caos.
Cada plataforma do grupo estava ligada através de uma rede de dados em tempo real, chamada Link 16. No momento em que o submarino classificou os contatos, essa informação estava no ecrã de cada navio e de cada aeronave do grupo em menos de 1/3 de segundo. Os destroyers já sabiam para que direção romper. Os helicópteros já sabiam para onde voar. O sistema de combate do cruzador já estava a calcular soluções de tiro. O conjunto funcionava menos como uma frota a reagir a uma surpresa, e mais como um único organismo distribuído cujos sensores de ameaça tinham acabado de disparar. A reação não foi coordenada naquele momento. Foi coordenada meses antes, em exercícios, em doutrina, em cenários de contingência planeados antecipadamente. O que acontecia agora era pura execução. O comandante iraniano ouviu os impulsos. Ouviu-os chegarem simultaneamente de múltiplas direções. Soube que tinham sido detectados e tomou a única decisão que a situação ainda lhe permitia: disparar tudo, imediatamente, mesmo sem uma solução de tiro adequada. Saturar o alvo e esperar. Os mísseis atravessaram a superfície da água a menos de 1 milha náutica do porta-aviões. Ativaram os seus radares de busca e travaram a mira em 100.000 toneladas de secção transversal radar. Nunca chegaram suficientemente perto. O sistema de guerra eletrônica do porta-aviões identificou as suas emissões radar no momento em que se ligaram. Frequência, forma de onda, padrão de impulso. E respondeu em menos de 200 milissegundos com sinais de interferência, que cegaram 2 deles instantaneamente. Voaram balisticamente e caíram na água aquém do alvo. O terceiro readquiriu o alvo através do seu sistema de guiamento de reserva e foi abatido pelo sistema de defesa de curto alcance, um canhão Gatling de 20 milímetros que girava a 4.500 tiros por minuto, a 300 metros de distância. Os torpedos eram o problema real. A 200 nós estavam dentro da janela de reação normal, mas o submarino de ataque americano já havia mudado de posição, colocando-se entre as armas que se aproximavam e o porta-aviões. Iscas acústicas foram lançadas, imitando a assinatura de propulsão do porta-aviões com maior amplitude. Um torpedo seguiu a isca. O outro perdeu a sua envolvente de supercavitação. A bolha de gás colapsou, a resistência aumentou abruptamente, a velocidade caiu, o sistema de guiamento falhou e o torpedo consumiu o seu combustível a 200 metros do casco do porta-aviões e afundou até ao fundo. O porta-aviões nunca foi atingido. O que se seguiu foi clínico. Helicópteros. Seahawk já no ar lançaram torpedos leves diretamente sobre as últimas posições conhecidas de 3 dos 4 submarinos iranianos. Um míssil antissubmarino lançado de um dos destroyers descreveu um arco ao longo de 4 quilômetros e entregou a sua carga útil sobre o quarto. Um dos submarinos tentou uma emergência de urgência, atravessou a superfície, transmitiu dados encriptados durante 7 segundos e foi novamente localizado em águas rasas. Na manhã cedo, as 4 assinaturas acústicas tinham emudecido. O estreito voltou a estar silencioso. Apenas ondas e tráfego comercial distante e o ritmo constante do porta-aviões avançando a velocidade reduzida enquanto o perímetro de segurança era restabelecido. O USS Ronald Reagan não alterou o seu rumo em nenhum momento. Nenhum marinheiro foi ferido. Nenhuma aeronave foi perdida. O confronto completo desde a primeira marcação com 31% de confiança até a arma que esgotou a sua corrida durou 11 minutos e 47 segundos. Agora recua-se um passo da tática e pensa-se no que este confronto significa estrategicamente. O Irão gastou, por qualquer estimativa razoável, anos e recursos enormes a construir esses 4 submarinos, a adquirir componentes através de intermediários em múltiplos países, a montá-los clandestinamente, a treinar tripulações, a desenvolver uma doutrina em torno deles. Os torpedos, os mísseis, a propulsão A e P, a formação de diamante coordenada.
Nada disso surge de um dia para o outro. Foi um investimento sério e de longo prazo numa capacidade especificamente desenhada para ameaçar porta-aviões americanos exatamente naquele ambiente. E foi neutralizado em menos de 12 minutos, por um oficial de sonar que decidiu confiar num número que o próprio computador tinha considerado não valer a pena investigar. Isso não foi coincidência. Foi o resultado de décadas de investimento americano exatamente na direção oposta. Não em armas mais espetaculares ou navios maiores. Em sensores, em redes de dados, em formação, na infraestrutura discreta e invisível da detecção. A coisa mais cara que a Marinha Americana opera não é um porta-aviões nem um destroyer. É o sistema que garante que essas plataformas nunca sejam apanhadas de surpresa. E naquela noite, esse sistema funcionou exatamente como devia. Nenhuma declaração pública se seguiu. Os meios de comunicação estatais iranianos noticiaram que 4 unidades não tinham regressado de um exercício. Uma operação de busca foi anunciada e depois silenciosamente cancelada. Nenhum destroço foi atribuído. Nenhum protesto diplomático foi apresentado. Nenhuma fotografia foi divulgada.